Olá e bem-vindos! Hoje, nossa análise se aprofunda em uma das cenas, assim, mais dramáticas e teologicamente densas dos evangelhos, a prisão de Jesus, conforme narrada em João capítulo 18, versículos 1 a 11. As fontes que a gente tem aqui oferecem uma exploração fascinante, sabe? Não só dos fatos, mas do significado por trás de cada gesto, cada palavra. Nosso objetivo é desvendar as camadas de soberania, de humanidade e de propósito divino que estão contidas nesse momento. Para a gente situar a cena, estamos à noite, logo depois da ceia, dos discursos de despedida de Jesus. Ele e os discípulos atravessam o Vale do Ribeiro de Cedron e entram num jardim. Era um lugar que eles frequentavam, o que, claro, significa que Judas sabia exatamente onde encontrá-los. E ele não vem sozinho. O texto descreve uma força considerável que o acompanha. Exato, e é fundamental a gente entender a dimensão dessa força. O texto grego usa a palavra espeira, que é traduzida como coorte. Uma coorte romana era uma unidade militar que podia ter, entre 300 e 600 soldados, e além deles estavam os guardas do templo enviados pelos principais sacerdotes e fariseus. Então não estamos falando de um grupinho, mas de uma operação militar em larga escala mesmo. Isso é algo que chama muito atenção. Por quê? Porque uma força tão grande para prender um homem? As autoridades realmente esperavam, uma insurreição armada de um pregador e seus poucos seguidores? Essa pergunta é excelente e ela revela muito sobre o clima da época, né? Para as autoridades judaicas, Jesus era uma ameaça teológica e social. Ele desestabilizava o sistema. Já para os romanos, qualquer líder popular com seguidores era uma potencial ameaça de sedição. Então, mobilizar uma coorte sugere que eles não queriam correr risco nenhum. Pode ter sido um exagero de precaução, mas demonstra o nível de temor que Jesus inspirava. Eles não o viam como um mestre espiritual, mas como um possível rei revolucionário. Entendi. E as fontes ainda apontam uma ironia profunda aqui. Eles chegam com tochas e lanternas para procurar aquele que se autodenominou a luz do mundo. Uma ironia poderosa, sem dúvida. E isso nos leva, então, ao início do confronto. O que me parece mais marcante é que Jesus não se esconde, ele não tenta fugir. Pelo contrário, o texto diz que ele, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se. Ele caminha na direção da multidão e toma a iniciativa com uma pergunta. A quem buscais? Isso inverte completamente a dinâmica, né? Precisamente. Não é a postura de uma vítima acuada, mas de alguém que está no controle soberano da situação. A pergunta dele força os captores a declararem a intenção. E eles respondem, a Jesus o Nazareno. E é a resposta de Jesus que se torna o epicentro de tudo. Ele diz simplesmente, sou eu. Em grego, ego eimi. E essas duas palavras, elas parecem ter um efeito físico devastador. O texto relata que, ao ouvi-las, eles recuaram e caíram por terra. Uma tropa de soldados experientes, derrubada não por uma arma, mas por uma declaração. O que existe de tão poderoso nessa frase que talvez a gente não perceba numa leitura mais superficial? Então, o que as fontes teológicas nos mostram é que ego eimi é muito mais do que um sim, sou eu. É o eco direto da forma como Deus se revela no Antigo Testamento. Lá em Êxodo 3, quando Moisés pergunta ao nome de Deus, a resposta é eu sou o que sou. Ao usar essa mesma expressão, Jesus não está só se identificando como um homem de Nazaré. Ele está reivindicando sua identidade divina. Ah, claro. O que acontece ali não é um mero susto. É descrito pelos estudiosos como uma teofania, uma manifestação do poder de Deus que a natureza humana não consegue suportar. É a majestade divina se revelando por um instante. E essa força espiritual é o que derruba os soldados. É uma imagem impressionante. A cena deixa muito claro que, se ele quisesse, ninguém poderia tê-lo prendido. A prisão só acontece porque ele permite. A balança de poder está toda do lado dele, mesmo cercado. Exatamente. Fica estabelecido que a entrega dele é voluntária. E o que acontece em seguida reforça ainda mais essa ideia de controle e propósito. Depois de demonstrar esse poder todo, ele permite que se levantem e faz a mesma pergunta uma segunda vez. A quem buscais? O que, assim, à primeira vista parece até contraintuitivo.
Ele já os derrubou com a palavra. Por que fazer a mesma pergunta de novo em vez de, sei lá, escapar enquanto eles estavam no chão? A repetição tem um propósito muito específico. Ao fazê-los repetir que buscam Jesus o Nazareno, ele estabelece as condições da rendição dele. Ele diz: já vos disse que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Ele está na prática negociando a liberdade dos discípulos. É o ato do bom pastor. É o ato do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. As fontes que a gente analisou conectam isso direto à oração dele no capítulo 17, onde ele diz ao Pai: dos que me deste, não perdi nenhum. Mesmo no momento da crise dele, a prioridade é a segurança daqueles que foram confiados a ele. Ele se entrega para que eles possam escapar. Isso muda toda a perspectiva do evento. Não é a história de uma vítima passiva, de jeito nenhum, mas de um protetor soberano. E é nesse exato momento de controle divino que a reação humana impulsiva entra em cena através de Simão Pedro. Sim, o contraste é notável. Enquanto Jesus demonstra um controle espiritual absoluto, Pedro reage com os instintos mais básicos. Ele puxa uma espada que provavelmente tinha escondida e ataca um dos servos do sumo sacerdote chamado Malco, cortando a orelha direita dele. É uma tentativa de defesa totalmente carnal. Sabe, é fácil julgar o Pedro, mas eu consigo entender a reação dele. Ele vê o mestre, o amigo, prestes a ser levado por uma multidão armada, o instinto de lealdade e proteção fala mais alto. A nossa reação, no calor do momento, talvez não fosse parecida. O que a repreensão de Jesus nos ensina sobre esse tipo de lealdade impulsiva? Essa é uma observação muito pertinente. A ação de Pedro nasce de um lugar de amor, de zelo, mas um zelo sem entendimento. Ele vê um problema físico e tenta resolver com uma solução física. Ele ainda não compreende que o reino de Jesus não é deste mundo, sabe? E não avança pela força das armas. A repreensão de Jesus é imediata e profunda. Mete a tua espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Essa menção ao cálice é claramente central, não só como uma metáfora qualquer. Pela forma como Jesus fala, parece ser um símbolo com um significado profundo, já estabelecido. O que exatamente representa esse cálice? Então, o cálice é uma imagem poderosa e recorrente em todo o Antigo Testamento, especialmente nos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Conforme os comentários que a gente analisou, ele quase sempre simboliza uma de duas coisas, ou ambas: um sofrimento intenso e inevitável, ou a ira justa de Deus sendo derramada como juízo sobre o pecado. Beber o cálice significa aceitar e experimentar plenamente esse sofrimento ou juízo. Então, quando Jesus diz que vai beber o cálice que o Pai lhe deu, ele está conscientemente abraçando o sofrimento e a morte que o esperam. Exatamente. Ele está afirmando que a paixão e a morte dele não são um acidente trágico, nem o resultado de uma conspiração que deu certo. São, na verdade, a vontade soberana do Pai, uma parte essencial do plano de redenção. A espada de Pedro, naquele momento, representava uma tentação. Era uma tentativa de desviar Jesus do caminho do sacrifício. Entendi. Ao dizer não beberei o cálice, Jesus reafirma sua obediência e determinação em cumprir sua missão até o fim, por mais dolorosa que fosse. Fica claro que a ação de Pedro, embora tenha nascido da lealdade, estava em direta oposição ao propósito de Deus naquele momento. Ele estava tentando salvar Jesus da própria missão salvadora de Jesus. Precisamente. É uma lição fundamental sobre a diferença entre os métodos do mundo e os caminhos de Deus. Jesus ensina a Pedro e a nós que a vitória espiritual não vem pela força ou pela resistência humana. Ela vem pela submissão à vontade do Pai, mesmo quando essa vontade nos leva por caminhos de sacrifício. A verdadeira força no reino de Deus é a obediência. Reunindo todos esses elementos, a força militar, a manifestação do poder divino, a proteção dos discípulos e a aceitação do cálice, como a gente pode compreender o significado prático desses eventos? Que lições as fontes extraem para uma vida de fé hoje? Uma das lições mais fortes, que é ressaltada em várias análises, é a da soberania de Cristo em meio ao sofrimento. Essa passagem nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias e aparentemente descontroladas, o plano de Deus está em andamento e sob o comando dele.
Para quem enfrenta adversidades, isso ensina sobre confiança. A situação pode parecer uma derrota aos olhos humanos, como a prisão de Jesus certamente pareceu, mas por trás dela há um propósito maior sendo executado. E a atitude de Pedro com a espada também parece oferecer uma reflexão importante para nós. Sem dúvida. O gesto de Pedro serve como um alerta constante contra a nossa tendência de lutar batalhas espirituais com armas carnais. A espada pode representar muitas coisas na nossa vida, né? Nossa própria força, nossa inteligência, nossa raiva, nossos recursos, nossa tentativa de controlar as situações. Sim. A passagem nos convida a confiar menos na nossa espada e mais na providência de Deus. E a aceitação do cálice por Jesus, por outro lado, nos ensina sobre submissão. Significa confiar que, mesmo no sofrimento que Deus permite, existe um propósito redentor, um bem maior que talvez a gente não consiga ver no momento. Resumindo nossa conversa de hoje, então, a prisão de Jesus, em João 18, se revela não como um ato de fraqueza, mas como uma extraordinária demonstração de autoridade e propósito. Vimos como ele manifesta sua divindade com a declaração "sou eu", como ele age deliberadamente para proteger seus seguidores, como corrige a bem-intencionada, mas equivocada reação de Pedro, e, finalmente, como ele abraça voluntariamente o cálice, o caminho do sofrimento estabelecido pelo Pai. Sim, cada depare, desde a composição da multidão até a simbologia do cálice, enriquece a nossa compreensão deste momento decisivo. A narrativa de João é tecida para nos mostrar que cada passo de Jesus, mesmo em direção à cruz, é um passo de um rei soberano, não de uma vítima indefesa. Exato. E para a gente encerrar, queria deixar uma reflexão final baseada num detalhe que, embora não esteja no texto de João, é mencionado em outras fontes, como no Evangelho de Lucas. Após repreender Pedro, o texto de Lucas diz que Jesus tocou a orelha de Malco e o curou. Vamos refletir sobre isso. No meio da traição, da iminente negação de seu amigo mais próximo e de sua própria prisão injusta, o último ato de Jesus, antes de ser levado cativo, é um ato de misericórdia e cura para um de seus adversários. Isso nos deixa com uma pergunta poderosa para meditar. Em nossos próprios momentos de provação, de injustiça, de dor, onde encontramos a capacidade para estender a graça àqueles que se opõem a nós?